meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Glória a Deus. Então Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler um texto em Apocalipse, capítulo de número 2. A primeira carta que o apóstolo João ele escreveu à igreja de Éfeso. Versículo 1 nos diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, eu não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Podem tomar assento. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Hoje é a noite e nós também iremos ceiar, comermos o pão e bebermos o cálice do Senhor. E eu quero então trazer aqui uma breve meditação para os nossos corações nesta noite. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está o seu amor para com Cristo? Você, avaliando aí o seu grau de amor para com Deus, como é que está o seu amor para com Deus? Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Então Jesus ele dá a missão para João escrever cartas às igrejas que estavam na Ásia. E a primeira responsabilidade do apóstolo João foi escrever à igreja que estava em Éfeso. A igreja que estava em Éfeso foi fundada por Paulo. Quando os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e capítulo de número 19, os irmãos vão ver a luta que o apóstolo Paulo ele enfrentou na cidade de Éfeso para fundar essa igreja aqui naquela cidade. Mas Paulo, com uma mensagem poderosa, dada pelo Espírito de Deus,
Deus, diz que Paulo pregava em Éfeso com muita ousadia, a ponto de causar grande tumulto naquela cidade. Mas, resumindo a história, uma grande igreja ali foi fundada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas almas foram salvas e libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E agora o Senhor, Ele tem uma mensagem para aquela igreja. E agora o Senhor já não está mais usando o velho Paulo, mas sim o apóstolo João. E então, Jesus, Ele usando o apóstolo João, Ele faz um apanhado de tudo o que Jesus estava vendo acontecer ali. E Jesus via muitas coisas boas naquela igreja ali. E então Jesus começa a declarar, no versículo 2 do capítulo 2, Jesus primeiro no versículo 1, Ele se revela como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. As 7 estrelas são os 7 pastores. Os pastores aqui são comparados como 7 estrelas. Aleluia, Jesus. E então Jesus se revela também como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. É Deus. E a última vez que eu preguei aqui, eu encerrei a minha mensagem, falando sobre o Jesus que anda no meio dos 7 castiçais. E os 7 castiçais aqui são as igrejas. Mas não são castiçais de bronze, de prata, de ferro, são castiçais de ouro. A igreja de Jesus, ela é comparada com um castiçal de ouro. E então Jesus se revela como aquele que anda no meio das igrejas. Como aquele que está no meio da igreja. Mas não é qualquer igreja, é uma igreja verdadeira. É uma igreja pura. É uma igreja que o seu valor excede o ouro mais precioso da face desta terra. E então Jesus se revela como aquele que anda no meio da igreja. Mas no versículo 2 ele começa a fazer umas declarações muito fortes, muito bonitas. E ele diz: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Jesus diz mais: eu sei que vocês aí não podem sofrer os maus. Olha só, meus irmãos, que coisa bonita. Não pode sofrer os maus, não pode sofrer o dano. E aí Jesus diz: eu sei que vocês aí colocaram à prova aqueles que chegaram aí dizendo-se apóstolos, mas quando vocês provaram, não eram apóstolos coisa nenhuma. Eles estavam mentindo, e vocês achaste-os mentirosos. Aí no versículo 3 Jesus diz: eu conheço o sofrimento de vocês por causa do meu nome. Vocês têm sofrido por causa do meu nome. Jesus diz mais: mas mesmo no sofrimento tem tido paciência, porque os apóstolos ensinavam que é na nossa paciência que teremos salvação para as nossas almas. Aleluia. Não podemos ser precipitados, não podemos abandonar a nossa fé, não podemos desistir de Jesus. E então os apóstolos ensinavam isso, e Jesus dizendo: mesmo com sofrimento, vocês têm tido paciência, vocês têm trabalhado pelo meu nome e não têm cansado. Eles tiravam a fraqueza da força. Mesmo cansado,
mas eles continuavam fazendo a obra de Deus, porque eles sabiam que não podia parar, não podia estacionar, não podiam cruzar os braços. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas aí Jesus observando, e Jesus, a Bíblia diz que ele sonda os corações de cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus esquadrinha os nossos corações, que Jesus ele sonda os nossos pensamentos, esquadrinhando também os nossos pensamentos. Então Jesus viu que com tudo isso, eles já não tinham mais aquele primeiro amor, aquela chama do primeiro amor que um dia eles tinham recebido de Deus, ao ouvirem as primeiras mensagens do Evangelho. Agora eles já não tinham mais. E Jesus diz: eu tenho uma queixa contra vocês. No versículo 4. Eu tenho, porém, contra vocês que vocês deixaste o primeiro amor, a primeira caridade. Por isso que eu perguntei para você, hoje nós estamos em um culto de ceia, um culto dominical, domingo à noite, e é para refletirmos isso. Como que está o meu amor para com Deus? Jesus disse para a igreja de Éfeso: vocês já não estão me amando mais como foi no princípio. Vocês têm deixado o primeiro amor, a primeira caridade. Então, lembrando que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração. É forte. Amar a Deus de toda a nossa alma. Mais forte ainda. Amar a Deus de todos os meus pensamentos. Ficou mais estreito. E amar a Deus com toda a minha força. Esse é o primeiro e maior mandamento. Aleluia, Jesus. E o segundo semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus. Amar a mim e amar o meu próximo como a mim mesmo. Este é o segundo e maior mandamento. Glórias ao Senhor. Enquanto nós vamos refletindo, você vai aí analisando como é que está o nível do seu amor aí para com Deus. Jesus, meus irmãos, ele instruindo seus apóstolos no capítulo 14 do Evangelho de João. João capítulo 14, versículo de número 15. Jesus deixou uma palavra lá muito boa concernente a isso. Jesus diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Primeiro passo, quem ama a Jesus, ele se dedica em guardar os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus, o primeiro e o maior, é amar a Deus. Então Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus. E em João 14 e 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos consigo, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluia, Jesus. E aquele que me ama será amado de Deus.
Aleluia. Todo aquele que ama a Deus, Jesus se manifesta a ele. Todo aquele que guarda os mandamentos de Cristo, Jesus se manifesta a ele. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando nós lemos Hebreus, capítulo 1, diz que Deus, na antiga aliança, falou de muitas maneiras e de muitas formas. Então Deus, ele tem muitas maneiras e muitas formas de se manifestar. E Jesus está dizendo: eu me manifestarei a eles. Se você é uma pessoa que ama a Jesus, Jesus manifesta na sua vida. Jesus manifesta ao seu favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acho muito bonito, meus irmãos, o que Jesus falou para Pedro. Quando Jesus morreu e foi sepultado, diz que o apóstolo Pedro, em uma reunião com os demais apóstolos, diz que ele diz para os apóstolos assim, João capítulo de número 21, diz que ele diz para os apóstolos assim: olha, sabe de uma? Eu vou voltar a pescar. Eu vou pescar de novo. Eu não sei o que passou pela cabeça do apóstolo Pedro. Eu não sei se passou pela cabeça dele em desistir de ser um apóstolo de Jesus, de ser uma testemunha verdadeira de Jesus. E ele diz então: olha, gente, eu vou voltar a pescar. Esse negócio de ser apóstolo, não sei se isso vai fluir, não. E diz que os demais falaram com ele: nós também iremos. E sabe o que aconteceu? Diz que eles foram todos pescarem. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz que eles pescaram e não pegaram nada. Sabe por que eles não pegaram nada? Porque estavam fora da direção de Jesus. E Jesus queria dar uma lição para eles. E então diz que Jesus se apresenta ali. Jesus se apresenta ali. E então eles não reconheceram que era Jesus. Meus irmãos, eles estavam tão voltados para a antiga vida velha que eles tinham, que eles não reconheceram Jesus agora já ressuscitado. Aleluia, Jesus. E então Jesus mandou eles voltar para o mar, lançar a rede do lado direito, que eles iriam achar. Aleluia, Deus. Então eles voltam, lançam a rede, e diz que pegam uma quantidade de peixes tão grande. E então diz que aquele barco que eles estavam ali, para voltar para a praia, veio a força, veio a pique. E então, quando isso acontece, João, de lá no meio do mar, João diz: Pedro, aquilo é o Senhor, Pedro. E diz que Pedro estava seminu. E diz que ele sentiu vergonha. Eu creio que Pedro estava só de sunga lá na praia. Os irmãos da risada, não é verdade? Você estava seminu. E então Pedro sentiu vergonha e diz que Pedro se atira na água. Aleluia, Jesus. Aí Jesus